Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre formatação condicional no Power BI de três formas distintas. Uma um pouco mais básica, uma intermediária e uma mais avançada. As três são funcionais, claro, vai depender da sua necessidade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Vamos lá pessoal! Então primeiro eu vou mostrar para vocês o arquivo base deste Power BI. Nós estamos falando de um arquivo de Excel. Temos duas abas, a primeira fala sobre vendas, então nós temos aqui o representante, o valor de venda, a data e algumas outras colunas. E nós temos também a aba de meta, que basicamente vai traçar uma meta para cada representante. Neste caso, nós vamos utilizar esta aba apenas para a terceira condição de formatação condicional. Okay? Vamos voltar para o Power BI. Aqui no Power BI eu já tenho conectado esse arquivo de Excel. Tá? Eu vou deixar aqui o link do vídeo de como fazer essa conexão. Mas basicamente, neste caso, a gente pode ir direto aqui na pasta de trabalho de Excel. Se for algum outro formato, a gente tem as outras opções. Vindo aqui no modo de edição de tabela, nós já podemos ver que temos aqui a tabela das vendas e também temos a tabela das metas. Como eu comentei na introdução do vídeo, nós vamos fazer de três formas diferentes a formatação condicional. Uma um pouco mais básica, uma intermediária e uma avançada. Para começar no modelo mais básico, nós vamos utilizar uma lógica de semáforo para comparar cada venda de representante contra os demais. Então eu já vou adicionar uma tabela aqui embaixo. Aqui. Vamos colocar aqui o nome do representante e vamos colocar também o valor total da venda. Vamos ranquear aqui do maior para o menor e nós vamos fazer a formatação condicional sobre o valor de venda. Nós vamos ranquear quem vendeu mais e quem vendeu menos. Então vamos clicar aqui na tabela, vamos aqui nas colunas, na soma de valor de venda, clicamos aqui. E vamos em formatação condicional. Nós temos algumas opções aqui de formatação condicional. Basicamente elas têm o mesmo procedimento para fazer o setup delas. Nós vamos utilizar a cor da tela de fundo agora. Clicamos aqui. Para este primeiro exemplo básico nós vamos usar o formato gradiente. Temos aqui o valor de venda como campo base. Então nós vamos colocar aqui o valor mínimo, ou seja, quem vendeu menos vai ficar com uma cor vermelho claro. Quem vendeu mais, nós vamos colocar aqui alguma cor, um verde clarinho também. Ok. Nós temos a opção aqui de colocar uma cor intermediária. Vamos colocar aqui um amarelo claro. Assim a gente usa a lógica do semáforo. Vamos em OK. E pronto. Já temos aqui a separação por cores. Ele faz de forma gradiente, né? Então nós temos aqui o verde para o maior, o vermelho para o menor, o amarelo aqui no intermediário, ficando aqui com pouco de laranja, porque a gente colocou amarelo e vermelho como do meio para baixo. Então, de forma bem simples e rápida, a gente consegue ter aqui uma formatação visual que mede os valores, nesse caso de venda de maior para menor. Lembrando que a gente pode fazer isso não apenas com a cor de fundo aqui, mas temos as outras opções como a gente já viu. Se a gente quiser remover isso, basta vir aqui novamente na setinha da coluna. Vejam que já tem a opção aqui de remover uma formatação condicional, todos ou especificamente a cor da tela de fundo, porque é ela que a gente está utilizando. Ou seja, a gente tem a opção de colocar mais de uma formatação por vez. Vamos deixar assim por enquanto. Agora vamos para a segunda opção, a opção intermediária, que seria o valor de venda de representante contra uma meta fixa. Vamos adicionar uma tabela aqui também. Aqui tá bom. Vamos colocar novamente o nome do representante e o valor de venda. Vamos classificar de maior para menor. Vamos novamente aqui na coluna, soma de valor venda, formatação condicional, cor da tela de fundo. Agora a gente vai mudar aqui, não vai ser mais estilo de formato gradiente, nós vamos colocar uma regra. Neste segundo exemplo, nós vamos utilizar uma meta fixa. Para isso, nós temos aqui a definição das regras, tá? Vamos começar aqui, se o valor for maior ou igual, vamos colocar aqui como meta 100 mil. Trocamos aqui para número. Então, se ele for maior ou igual a 100 mil e for menor, aqui a gente está falando que ele tem que ser maior que 100 mil. Então, ele tem que ser menor do que o número maior que o 100 mil. Vamos colocar aqui como padrão 9999999 até o final. Se ele for maior que isso e menor que isso, então ele vai ser o verdinho claro. Vamos adicionar uma nova regra, que seria a cor amarela. Mesma lógica, aqui nós vamos colocar 50 mil. Trocamos para número. Neste caso, a gente tem que limitar o menor valor conforme o máximo da primeira regra. Então, nós vamos colocar aqui se for menor do que os 100 mil que a gente tinha antes. Isso vai ser, então, amarelo clarinho.
E a terceira regra, se for maior ou igual a zero, número, e se for menor do que o valor máximo da regra anterior, neste caso, 50 mil. Vamos colocar o vermelho claro aqui e pronto. Se for maior do que 100 mil e menor do que um valor infinito aqui, vai ser verde claro, ou seja, quem vendeu mais do que isso, do que esse valor. Se for entre 50 mil e os 100 mil, amarelo claro. Se for maior ou igual a zero e menor do que o valor de 50 mil, que seria a regra anterior, então vermelho. Vamos dizer ok? E pronto. Temos aqui a regra de semáforo também aplicada. Vejam que, neste caso, não tem gradiente, né? A gente usa uma cor fixa para representar. A lógica é um pouquinho mais elaborada que a outra, né? Porque aqui a gente tem a opção de colocar uma meta fixa. Vai depender da aplicação e da necessidade de cada projeto. Agora vamos para a terceira opção, que seria o método avançado. Para isso, nós vamos colocar mais uma tabela aqui embaixo. Aqui. Vamos colocar novamente o representante e o valor de venda. Ok? Vamos classificar aqui do maior para o menor. Neste caso, sendo a forma avançada, nós vamos fazer a comparação do valor de venda de cada representante contra a meta que nós já temos traçado naquele nosso arquivo de Excel, aquela nossa aba de Excel, que está aqui, né? Então, nós já temos o valor pré-definido, ok? Como nós conectamos o Excel em duas vezes, né? Ou seja, a primeira aba é uma tabela e a segunda aba é outra, precisamos fazer o relacionamento entre elas. Vamos aqui na exibição de modelo. Aqui estão as duas tabelas, né? A de vendas e a de meta. E nós precisamos fazer com que elas conversem. O fator comum entre elas aqui é o nome do representante, certo? Quando a gente volta aqui na exibição de tabela, nós temos o representante aqui e também temos o representante aqui. Então, vamos novamente na exibição de modelo e vamos criar uma correlação entre as tabelas utilizando o representante como fator comum. Vamos clicar aqui no nome do representante e arrastar até aqui. Ele já interpretou a correlação. Vejam que ele já fez a cardinalidade de muito para 1, porque na tabela de vendas nós temos o nome do representante repetido inúmeras vezes. Porque cada venda que ele efetivou, neste caso aqui eu acho que foi mensal, enfim, registrou uma venda. A meta, por sua vez, é uma meta fixa, uma meta anual. Então ficou de muitos representantes, muitos nomes repetidos, para um único nome de representante. Tudo certo, salvar. Ok, relacionamento criado. Voltamos aqui para a exibição de relatório. Como eu comentei antes, nós temos, para cada venda executada, nós temos um registro. Então nós temos muitas linhas aqui, total de 255, com um nome repetido. Neste caso aqui seriam as vendas do ano de 2025. A meta que nós temos aqui é para o ano também. Meta 2025. Então nós temos que fazer uma medida que consolide todas as vendas por representante e compare com a meta individual. Para isso, vamos voltar aqui na exibição de relatório e nós vamos criar uma nova medida. Vamos chamar ela de meta versus real. Ok? Repassando a lógica, então, nós precisamos consolidar todas as vendas registradas na tabela de vendas, ou seja, todas as vendas que ocorreram, múltiplas por representante, e comparar com o único valor de meta da aba metas. Para isso, vamos começar fazendo se a soma X da tabela de vendas da coluna vendas valor venda, se ela for maior ou igual à soma da meta da tabela meta, se o somatório total de todas as vendas registradas na tabela vendas 25 for maior ou igual que o valor da meta da outra tabela, vamos chamar de dentro, seria dentro da meta. Vírgula. Vamos colocar uma segunda condição, que seria a condição intermediária ou amarela. Vamos repetir o processo. Se soma X da tabela de vendas da coluna valor venda, neste caso, se for maior ou igual ao valor da meta, aqui nós vamos colocar uma permissibilidade. Neste caso, vamos dizer que se for
maior ou igual a 75% do valor da meta, então vezes 0,75, vamos chamar de aceitável. Ou seja, se o representante conseguiu atingir pelo menos 75% da meta, vai ficar como aceitável neste caso amarelo. Vírgula. Caso contrário, ou seja, caso ele não tenha atingido e superado a meta e tampouco tenha feito pelo menos 75% da meta, ele vai ficar fora da meta. Fechamos parênteses. Mais um. Enter. Ok, a meta foi criada. Lembrando que nós não definimos aqui, em nenhum momento a gente colocou o representante como uma variável dentro dessa medida. Por quê? Porque nós já temos o relacionamento feito com o nome do representante. Então o próprio Power BI já vai interpretar e fazer a segregação quando necessário. Voltamos aqui. Vamos clicar aqui na tabela. Eu vou adicionar aqui a medida. Beleza, a coluna foi adicionada e vejam que aqui ele ficou tudo como fora, né? Por quê? Um detalhe bastante importante. Mesmo a gente tendo feito a medida de forma correta, né, com todos os parâmetros acertados, provavelmente no relacionamento que nós criamos está faltando algum setup. Então vamos voltar aqui na exibição de modelo. Vamos clicar 2 vezes aqui na correlação. E vejam que aqui na direção do filtro cruzado, ele está como único, ou seja, está filtrando apenas o representante da meta em relação à tabela vendas. E a gente quer que isso seja dos dois lados. Então vamos marcar ambos e vamos salvar. Voltamos aqui no nosso relatório e vejam que agora sim nós temos a medida funcionando corretamente. Agora vamos fazer a formatação. Então clicamos aqui na tabela, vamos na coluna da soma de valor venda, clicamos aqui. Formatação condicional, cor da tela de fundo, não vai ser gradiente, vai ser com regra. E neste caso, como a gente definiu com a medida o que seria dentro, aceitável e fora, nós vamos utilizar exatamente essa medida criada para fazer a lógica de semáforo. Então vamos mudar aqui o campo, nós vamos colocar a medida que a gente criou, né, que é a meta versus real. Ela é um texto, né, o resultado dela é um texto. Então, se o valor do texto for igual a dentro da meta, então ele vai ser o verdinho. Cores, verde. Ok? Mais uma regra. Se o valor do texto for aceitável, vamos colocar o amarelo claro. E a terceira, se o valor do texto for fora, fica como vermelho. Só precisamos garantir que o texto que a gente colocou aqui é exatamente igual ao texto que a gente colocou dentro da nossa medida. Clicamos em OK e vejam que já temos o resultado funcionando. Eu vou remover agora aqui da tabela a coluna da medida e pronto, já temos aqui o resultado aparecendo. Como nós temos a nossa correlação feita, a lógica, claro, ela vai aceitar filtros. Eu vou colocar aqui um filtro para a gente demonstrar. Colocar aqui em cima, vamos colocar aqui o nome do representante. E também vamos colocar aqui mais um visual. Pode ser um cartão. Vamos colocar aqui o valor total da venda. Não vamos definir o nome de representante nem nada. No exemplo do cartão, nós também vamos querer a coloração, tá? Neste caso, eu quero utilizar a terceira lógica, né, que seria a lógica avançada. Então, clicamos nele. Aqui muda um pouquinho, a formatação ela não vai ser feita por aqui. Nós vamos aqui em formatar o visual. Vamos em cartões. Vamos colocar, neste caso, a tela de fundo. Aqui na opção de trocar a cor, nós temos esse botão aqui de formatação condicional. Clicamos nele. Vamos fazer exatamente a mesma lógica do terceiro modelo que a gente fez. Mudamos aqui de gradiente para regras. Vamos utilizar como campo base a nossa medida. E vamos fazer o mesmo procedimento. Se for o texto for dentro, deixamos como o verde claro. Mais uma regra, se for aceitável, vai ser amarelo claro. E se for fora, deixamos como vermelho claro. E damos OK. E pronto, vejam que no total, ou seja, se a gente somar todas as metas estabelecidas e comparar contra todas as vendas realizadas no geral,
a gente ficou acima de 75% de resultado. E se utilizarmos o filtro para o representante, vejam que ele funciona. Ele já vai filtrar e já vai formatar a condição conforme a regra que a gente estipulou. Também se a gente colocar mais de um representante filtrado. Ou seja, além de ser formatação condicional, ela fica também dinâmica. Deixa aqui nos comentários qual forma você acha que vai te ajudar mais no dia a dia. E não esquece de deixar um like e, se possível, se inscreve no canal. Valeu!